Gente boa, estamos na Semana da Família e vamos refletir hoje a família, novo povo de Deus, lugar de santificação. Lugar de santificação. E todos nós, em qualquer vocação, somos chamados por Deus. É Ele quem chama por primeiro. E o primeiro chamado é a vida. Não nascemos por acaso. Somos frutos do querer amoroso de Deus. Ele também não nos deixa entregues à própria sorte. Nos constitui como o seu povo e nos santifica com o seu amor. Por isso, ser povo de Deus é um conceito íntimo de relação entre nós e Deus. Eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. Assim diz a palavra. O batismo nos coloca nessa relação e nessa proximidade do Deus Pai com os seus filhos e filhas. E o chamado é sempre pessoal, é único, é irrepetível para cada um. Deus nos chama pelo nome. Ser povo de Deus em família nos coloca na vocação à santidade. A família entra com todos os seus atributos no caminho de santidade. Mas, cá entre nós, sabemos que não existe família perfeita, mas a família é lugar para cultivar o caminho da santidade. Até as imperfeições e as dificuldades e as agruras pelas quais passa um casal que se aventura na vida a dois e na criação dos seus filhos, é caminho de santidade. Mesmo diante das dificuldades, sobretudo frente à superficialidade dos relacionamentos, a família é caminho certo. Nela se aprofunda o conhecimento de Deus, ela é escola de vida e de valores. O pertencimento familiar nos garante o espaço em que somos avaliados pelo que somos e não pelo que produzimos. É a escola da mais fina humanidade, a família. O recurso mais valioso da sociedade e do Estado. Boas famílias fazem uma sociedade boa também e equilibrada. Na família, pequena igreja doméstica, aprende-se a amar, a respeitar as diferenças, a amar todas as criaturas, a ter sentimentos de bondade, de ternura, de ajuda mútua. Se vivemos bem na família, viveremos bem também em comunidade. Vocação tem profunda relação com o comunitário, ou seja, o de colocar em comum o que somos e o que temos. E, ademais, ninguém vive sua vocação de forma isolada ou voltada somente para a própria autossatisfação. Não. Crescemos na experiência comunitária quando aprendemos a dialogar e a servir. E não é a família a escola do diálogo e do serviço? Aprendemos que a vocação especial é a que se vive de forma proativa. A família forma verdadeiros cidadãos e cidadãs para a vida comunitária e para a sociedade. E não podemos nos esquecer de que a vocação se nutre numa íntima relação com Deus, na escuta da sua palavra, na Eucaristia, porque de Deus nós nos alimentamos, na vida de oração, na espiritualidade, na participação de toda a vida sacramental. É bênção. Os sacramentos fortalecem o núcleo familiar,
porque necessitamos da graça de Deus a todo instante para nos fortalecer numa vida santa. Quem se aventura numa vida a dois precisa da bênção de Deus, porque um tal projeto desse não é somente humano, é divino, e sem a bênção de Deus ele não se mantém. O Papa Francisco nos orienta sobre como viver a santidade, que é vocação de todo o povo de Deus. E ele nos diz assim: todos somos chamados a ser santos, vivendo o amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. É ali, na vida diária, que nós devemos viver a nossa santidade. E diz mais: és uma consagrada ou um consagrado? Seja santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Seja santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, dos filhos, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Seja santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És avô ou avó? Sejais santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Seja santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. É assim, santo do dia a dia. Portanto, que toda a família esteja sempre consciente do chamado de Deus para o caminho da santidade, principalmente no cumprimento do desafio de viver e testemunhar o amor. Na família, somos vocacionados à santidade, ou seja, chamados para ter uma vida de proximidade com Deus e de fraternidade com os irmãos. E então, como a sua família vive a santidade? Pode pensar um pouco nisso? Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do chamado vocacional e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço da construção do reino de Deus em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Meu abraço e minha bênção.